Oi, Neide. Caímos, quer dizer, eu acho que eu caí, eu travei aqui. Estamos de volta. Deixa eu ver se a doutora Thaisa já entra aqui também. Problemas técnicos. Vamos ver aqui, estamos voltando. Deixa só a doutora Thaisa entrar. Prontinho, a doutora Thaisa está aqui de novo. Oi, doutora, caímos. Oi! Ou Será que não fui sei se fui eu? eu que caí, a sua imagem travou para mim e tudo travou. A minha também, eu continuei falando, porque só ficou escura a sua imagem e eu continuava vendo os comentários de todo mundo. Ah, então foi a minha, me desculpe. Imagina! Mas vamos lá, o pessoal está entrando de novo aqui. Eu nem sei até que ponto todo mundo ouviu aqui do que o que a gente estava falando. Estava até lendo aqui um depoimento de uma pessoa chamada Rê Santos, falando que foi no instituto depois da quarentena, fez os protocolos de imunidade e estava super Uhum. feliz e foi a última coisa, mas eu não sei agora em que ponto exato que a gente parou. Então, você que vê aí Não, onde é que a gente não, tá continua. ótimo. A gente estava falando do sistema imunológico e eu acho que eu perguntei, tá vendo? Minha memória tá ruim. Eu acho que eu perguntei sobre doenças autoimunes. Se existem relatos nos estudos, né, que já foram feitos, de aparecimento nas pessoas de desenvolvimento de uma doença autoimune nesses pacientes pós-Covid. Sim, eu já li algumas coisas sobre isso, já estão se especulando. De novo, nada dá para a gente falar, nossa, uma de referências científicas, porque é tão pouco tempo que um estudo científico realmente, para ser validado, precisa de muito mais estudo e muito mais coisa. Mas realmente Sim. estão tendo algumas correlações, por quê? Porque a doença autoimune não deixa de ser uma doença inflamatória do nosso corpo, que determinadas células em órgãos diferentes, pode ser numa tireoide, pode ser em qualquer outro órgão, começam a ter um processo de grande inflamação. Mas para isso, obviamente, que tem que ter já uma predisposição mesmo do corpo, predisposição imunológica para que, a hora que a pessoa se contamina com um vírus desse e que gera todo um processo inflamatório, aquilo vai estimular também, foi o que eu falei no comecinho que a gente estava da outra live, que estimula já processos de inflamação nos órgãos de choque do nosso corpo. Então a pessoa já tem que ter um órgão de choque ali que já está mais fragilizado, que já tem alguma predisposição, e aí o coronavírus acaba sendo só a porta de entrada, mas não que ele faça desenvolver. Eu não acredito que a gente vai conseguir ter essa correlação, comprovar isso, porque se você pensa bioquimicamente em toda a cascata mesmo do que acontece inflamatória, não dá para ele sozinho desenvolver uma doença autoimune. O corpo tem que ter Uhum. uma predisposição. Doenças autoimunes são doenças inflamatórias, mas estão totalmente relacionadas ao nosso emocional. Com Então tem que já certeza. ter ali o conjunto para que a hora que entrou um vírus desse, ele realmente poder atacar aqueles órgãos que estão mais fragilizados, inflamatórios e desenvolver. Mas já tem sim, já alguns estudos mostrando essa correlação pós-Covid. Entendi. Então é como com essa inflamação toda, essa tempestade inflamatória, realmente ele pode até antecipar algumas doenças que nós já teríamos no futuro, num futuro talvez um pouco mais distante, ele pode acelerar esse processo, né, doutora? Sim, por isso que é tão importante, assim, né? A gente tem essa visão tão de olhar para o nosso corpo de uma forma integral, de uma forma preventiva. Hoje em dia a gente ainda tem esse hábito de cuidar da nossa saúde quando a gente já perdeu a saúde. Quando a gente já está Sim. com algum sintoma, com alguma doença, e a gente não tem o hábito de entender o nosso corpo. Então, muitas vezes a gente já está com o corpo inflamado, mas a gente não faz nem ideia. Olha, eu vou dar um exemplo, a gente falando disso aqui, agora eu lembrei. Faz, sei lá, acho que mais ou menos uns 2 meses, uma seguidora me mandou um inbox, não a conheço, e me disse que o cunhado dela faleceu pelo Covid. Falou, doutor, ele era jovem, saudável. E eu falei, bom, puxa,
assim, né? Que coisa pesada. Eu sei o quanto é a dor da gente se despedir de alguém nessa nossa existência. Mas eu falei, não necessariamente porque ele não tinha nada, ele era saudável. A diferença entre estar saudável e não estar doente é um gap gigantesco. E aí eu Sim. respondi ela, nem todos eu tenho oportunidade de responder, mas eu respondendo ela, eu falei, às vezes a gente tem várias outras coisas. E eu falei, ela falou, puxa, é verdade. Ele já tomava remédio para depressão, remédio para dormir, e acho que ela falou de alguma outra coisa que eu não lembro. E que ele já tem há muitos anos. E ele desenvolveu cedo diabetes, mas ele era super saudável, ele já foi até fisiculturista e tudo mais. Então, olha a nossa visão. Aí aquilo me Sim. caiu uma ficha muito grande, quer dizer, se você já trata de uma depressão, se você precisa de um remédio para dormir, e se você já tem uma diabetes, como é que você pode falar que você é Que você é saudável, né? saudável. Porque a Não, gente tem não essa é. imagem, porque vê, a pessoa come bem, a pessoa treina, a pessoa é Sim. forte e tudo mais, já foi Aham. até atleta, e a gente vê isso. Então, a nossa relação hoje com a saúde é algo muito delicado, né? A gente espera perder a saúde para começar a ir em busca dela e tratar. Eu acho que esse vírus vem para despertar Exatamente. tantas coisas na gente, assim, né? O problema não é o vírus em si, é o quanto isso está impactando o nosso corpo que já não estava, talvez, no 100% dele. Exatamente. E também as pessoas, além de pensarem que estar saudável é não estar doente, né, doutora? As pessoas se acostumaram também a viver com baixa performance, tanto cognitiva, de disposição, né? Não estar bem não é normal. Muita gente acha que é normal, né? Andar cansado, se encostando em qualquer lugar, não ter disposição para nada, né? Ter dificuldade muitas vezes no trabalho, não é normal. Então, as pessoas podem ter uma alta performance. O normal é você se sentir bem, né, doutora? Exato. E é isso, assim, né? Quantas pessoas hoje em dia que a gente não vê que fala, mas eu não tô doente, não tô nada. Mas a pessoa não tem uma boa digestão, a pessoa não dorme bem, a pessoa tá sempre ansiosa, ela tá sempre cansada, o cabelo dela cai demais, o metabolismo dela não funciona tão bem assim. Ela não tem motivação pelas coisas que ela faz, ela não tem o brilho no olho, o dia a dia ela vai meio que se arrastando, esperando e não vê a hora de chegar o final de semana, ou de chegar um feriado, férias e qualquer coisa para parar. Então, puxa, olha a riqueza dessa caminhada que a gente vive hoje, e a gente vive meia boca, a gente vai só empurrando o corpo. E a gente não entende que Exatamente. isso já é não estar saudável. Uhum, com certeza. E doutora, essa síndrome pós-Covid, ela costuma ser diferente nas crianças que têm o Covid, para os adultos? Sim. Nas crianças a gente não acaba não vendo essas coisas de fadiga, não vê muito a questão do paladar, mas o que tem muito é a dor de cabeça, é algo que está sendo muito persistente. Crianças que também ficam muito mais fadigadas, né? Criança tem toda aquela energia Uhum. para correr, para tudo mais. E desenvolvendo até algumas outras síndromes respiratórias pós. Então, crianças que depois começam a ter sinusite de repetição, alguns Uhum. quadros mais alérgicos. É, Sim. Eu vi ainda um não. quadro de asma numa criança que ela não tinha, e depois do É, Covid ela desenvolveu. muitos quadros respiratórios, tendo crianças desenvolvendo bronquites, Uhum. asma, uma série de coisas, porque inflamou um pulmãozinho que está ali, né, ainda em desenvolvimento, ainda em formação, por isso que é tão importante cuidar dessas crianças dessa forma, que depois a gente vai falar aqui de algumas coisas que são tão importantes. Crianças tendo muitos arranjos gastrointestinais, então fica com o intestino depois, ou com o intestino muito preso, ou tendo diarreia, ou muitos gases, dores intestinais. E de novo, né, assim, a gente ainda tem uma amostragem muito pequena, porque foi Uhum. muito mais recente que a gente começou a ver crianças se contaminando. Mas a gente Sim. vê que também estão. E aí, de novo, entra aquilo. As crianças também hoje já estão inflamadas. A gente fala, mas como que uma criança não é saudável de corpo inflamado? As crianças já estão inflamadas. As crianças estão passando por alto nível de ansiedade, de estresse, com toda essa questão de pandemia. Imaginar Sim, que com a as gente já está aulas há um online, né? ano praticamente num lockdown, teve alguns momentos que abriu, não abriu, teve escola que nem abriu, enfim, para ter aula presencial e ficou nisso e tudo mais. A gente tem atendido muitas crianças que chegam para nós, 7, 8 anos de idade, falando quando eu pergunto, por que você está aqui hoje? Porque eu estou muito ansiosa, tia. Eu vim aqui porque eu estou ansiosa.
Imagina, 7 anos de idade, eu nunca esperava uma criança falar de ansiedade. As crianças vivem isso hoje. Tudo bem que um pouco Sim. puxa dos pais, mas então, assim, as crianças emocionalmente estão sofrendo. A alimentação das crianças está sendo muito ruim. E por isso que eu acredito que no começo dessa grande pandemia, a gente não tinha tantos casos de crianças e adolescentes, mas conforme foi piorando os níveis de ansiedade mental e de alimentação dentro de casa, né? Sim, porque Tem as criança crianças acabam comendo mais dentro de casa. Eu vi meu muito filho, eu mais, passei tem por criança isso. tendo compulsão, né? Tem Isso, a pacientes cada 30 nossos que têm. minutos ele É, falava, tô com fome, tô com fome. Eu falava, não, filho, não é fome, É, né? E porque, realmente coitada, a acabaram criança tá engordando. ansiosa, E a Nina, que é nutricionista, trabalha comigo, ela é especialista também ela é nutricionista pediátrica e ela atende muitas crianças, assim, que vêm com essa questão. E ela ajuda a como gerar saciedade nas crianças e tudo mais, porque vai virando saco sem fundo. A criança tá lá na aula online, aquilo tá boring, tá pesado, tá tudo mais. A Uhum. criança abre e fecha a geladeira. Tá, e ainda fica mimetizando nós adultos, que é isso que a gente acaba fazendo. Exatamente. Iguaizinhos, né? E doutora, conta um pouquinho de quais as ferramentas, né, e quais terapias seriam possíveis para amenizar esses quadros, melhorar a qualidade de vida do paciente. Sim, essa é a parte legal agora para todo mundo poder usar Sim, isso para si, né? Tanto porque o que vai funcionar no pós-Covid é o que funciona também no antes, né? Para já proteger esse corpo, não deixar a gente inflamar muito bem. Então, essa é uma parte bem, bem bacana. Se a gente for pensar juntos aqui um raciocínio, se a gente está falando que o Covid é uma doença inflamatória e que nós já estamos, pelos nossos hábitos, tendo inflamação, a gente precisa então desinflamar o nosso corpo. O que faz prolongar mais ainda o efeito dessa síndrome pós-Covid é a perpetuação da inflamação no corpo. Então, primeira coisa, a base de tudo, a nossa nutrição. Então, a gente precisa ter uma alimentação anti-inflamatória. Anti-inflamatória, verduras, vegetais, ovos, castanhas, legumes em geral. E aí tem várias coisas. Tem própolis, né? Então, para criança, uma dose de 10 gotas de própolis alcoólico é excelente por dia, para ajudando tanto para manter a imunidade quanto pós-Covid. Para adulto, 20 gotas por dia, colocar ali num chazinho, enfim, numa água que você vai tomar, super anti-inflamatório. A gente tem elementos hoje como cúrcuma, que é algo super inflamatório, que você pode usar como temperinho nas comidas. Os temperos, em geral, como curry, cúrcuma, açafrão, são super anti-inflamatórios. Todas essas folhas verdes escuras, então fazer parte da alimentação, da nutrição nossa no dia a dia, principalmente no pós-Covid. Então você pode, se quiser, quer bater isso como um suco, como uma sopa, quer comer isso na salada, quer fazer isso refogado, ali assado. A gente tem alho, cebola, que são alimentos super anti-inflamatórios. Então faz uma cebola ali assada, faz um alho assado e que todo mundo pode consumir. Então, essa é a base. Tem muitas, muitas outras coisas. Tem vários tipos de shots. O limão é uma substância super anti-inflamatória. Então, se você puder sim. tomar todos os dias de manhã uma água com limão, se você puder espremer limão em cima da tua comida, pode ser um feijão que você está comendo, porque até melhora a absorção de ferro. Então, isso é super anti-inflamatório. Então, assim, manter, eu tô vendo o Klaus aqui falando beber bastante água. Água é essencial, a água é a base da nossa pirâmide alimentar, assim, é acordar de manhã, tomar pelo menos meio litro de água. Eu tomo todos os dias 1 litro de água quando acordo, porque é a coisa que mais ativa o nosso sistema imune e melhora o nosso corpo. Então, a nutrição é a base disso. Não dá para você pensar numa síndrome pós-Covid e você não ter os nutrientes que seu corpo precisa. Existem os Sim. suplementos também. E a doutora também, desculpa, falou também do ferro, né? A anemia também tem aparecido demais nos Tem. pacientes, né, doutora? É. Demais, demais. Então, assim, fontes de ferro, além da carne vermelha, mas para quem não come carne vermelha, todas as verduras verdes escuras, então rúcula, agrião, couve, salsinha, a gente tem todos esses que são várias fontes ali de nutrientes muito fortes para isso. A gente tem alguns grãos, como feijão, por exemplo, que é uma excelente fonte, principalmente feijão preto, de ferro, mas ele mais biodisponível para o nosso corpo quando a gente espreme gotas de limão. Então, isso é uma coisa simples. Você pode fazer na comidinha das suas crianças Sim, e você está comendo ali um feijão, espremer ali por cima o limão, além de dar um gostinho muito bom, vai aumentar muito a biodisponibilidade do ferro.
Então, o ferro é algo super importante. E aí tem os suplementos. O segundo alho do tripé, tem 3 coisas aqui que eu separei. Tem muitos suplementos anti-inflamatórios que a gente sabe hoje, né? Então, assim, bom, a vitamina Sim. D é essencial, não só anti-inflamatória, como para a nossa imunidade e tudo mais. Então, tomar um suplemento de vitamina D, um suplemento de ômega, que é super importante. Tem suplementos como espirulina e clorela, que são extremamente, que ajudam a limpar o nosso corpo, a desinflamar o nosso corpo e que são coisas muito boas que a gente pode usar, além de complexo B, enfim, uma série de vitaminas, minerais, a vitamina C, que é extremamente não só ajuda o nosso sistema imune, mas também no pós-Covid ajuda nesse processo todo de antioxidação, né? A vitamina C que é um antioxidante tão grande, a melatonina, que é algo que estão tendo muitos estudos, infelizmente aqui ainda a melatonina é só com prescrição desses outros, todos pode conseguir sem prescrição médica, exatamente, mas a melatonina é só com prescrição médica, mas tem muitos estudos de como ela desinflama as células pulmonares e como isso é algo benéfico. Melatonina é uma coisa que de bebês a idosos todo mundo pode tomar. Eu tenho até cursos online que eu ensino tudo sobre melatonina, tudo porque é um suplemento incrível. É E é considerado excelente. tal. Então, assim, para muitas funções, todo mundo acha que é só para dormir. Dormir é a cerejinha em cima do bolo que a melatonina faz, né? Então, Exatamente. tem muitas coisas, Daria, se a gente fosse falar de suplemento, a gente ficava aqui o tempo inteiro. Mas é muito Aham. difícil hoje, magnésio, que é algo tão importante, seja na forma de um cloreto de magnésio, seja na forma de um magnésio citrato, enfim, para a parte de desinflamar o corpo, isso é tão essencial, o zinco é tão essencial. Então, tem muitas coisas e que por isso que é tão interessante. Bom, no caso, eu consigo prescrever individualmente para os meus pacientes todos esses suplementos e muitos outros. Mas, para quem não consegue, Sim. tudo isso são coisas que dá para ter e ter contato, que assim, hoje em dia não tem como uma pessoa não suplementar. O Brasil é considerado hoje o terceiro solo mais pobre do mundo. Então não adianta só a gente falar que a gente tem uma boa alimentação. Se você Não, não tiver a uma gente não boa consegue todos os nutrientes, né? suplementação, você não consegue. E a gente começa a ter níveis de fadiga, de baixa imunidade, de processos inflamatórios, de deficiências hormonais, de uma série de coisas. Mas isso é um grande capítulo à parte. Os probióticos são tão importantes para tratar esse intestino. E o terceiro pilar, que são terapias que a gente tem hoje anti-inflamatórias, que, por exemplo, uma das que a gente usa muito lá no Instituto Hillman, que é ozonoterapia, que é uma das coisas que a gente sabe que mexe com todas as... Ozonoterapia diminui as citocinas pró-inflamatórias e aumenta as citocinas anti-inflamatórias, diminui a expressão de interleucina 6, que é um grande ali, modulador de uma cascata. Se a interleucina 6 está alto, que é um marcador de inflamação, você vai ter uma grande cascata ali inflamatória e aí todo o seu corpo vai ter todos os sintomas possíveis. Quando E você ela é começa o que a tem romper realmente subido demais nos pacientes com Covid, né, doutora? Demais, muito. demais. Paciente pós-Covid, que tem muito, assim, todos os sintomas, tem interleucina 6 super alta. E aí, a hora que você começa, então, a colocar ozônio no corpo, que nada mais é do que o oxigênio na forma nascente, você, então, começa a modular tudo isso e diminuir todos esses processos. Não deixa, você interrompe essa cascata inflamatória que vai deliberada no corpo. Né? O ozônio age em pulfas, aldeídos, uma série de substâncias que não vem aqui ao caso a gente falar, mas que produz hidróxido, peróxidos, que regulam todo o sistema imune. Por isso que a ozonoterapia é considerado a maior terapia hoje de imunoterapia, que estimula não só preventivamente a tua imunidade, mas o pós como o que mais ativa seu sistema imune. Infelizmente, não é reconhecido ainda pelo Conselho Federal de Medicina, está se acelerando Uhum. muito em vários países, porque na Europa já se usa isso já, bom, desde a Primeira Guerra Mundial, nos Sim. Estados Unidos também. Agora, pós-Covid, tem tantos estudos saindo, então isso vai acelerar muito. Mas, olha que interessante, né? Não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, mas desde 1993, é reconhecido pelo Ministério da Saúde no Brasil como a terapia que estimula o sistema imune. Desde 2015 faz parte das práticas integrativas do SUS, já é reconhecido pela Anvisa, é só mesmo nosso Conselho Federal de Medicina, que enfim, por outros Que ainda. entraves, e é uma terapia incrível para E principalmente é uma tratar terapia Covid. de baixo custo, né, doutora? Tanto que está no SUS, né? Então, assim, pelo Exatamente. tudo que ela proporciona,
A hora que você faz uma única sessão de ozonoterapia, você pode aumentar em até 440 vezes a regeneração das suas células. Por isso que atletas usam para ganho de massa magra, para performance física. Por isso que a gente usa tanto para pacientes que têm até processos inflamatórios como de Alzheimer, começa a diminuir a inflamação, então começa a Aham. melhorar. Para toda essa parte de imunoterapia, né? Então, por exemplo, lá no Instituto a gente tem vários protocolos que são de aplicação de vitamina D intramuscular, com ozonoterapia e tudo mais, porque a gente sabe hoje, mesmo que não seja reconhecido, porque a ciência demora muito para reconhecer muitas coisas, a gente sabe o quanto isso impacta e modula a vida das pessoas. E na síndrome pós-Covid é incrível, porque se tem uma substância que é extremamente anti-inflamatória, vai melhorar todo aspecto, porque ela circula em tudo do seu corpo, em todos os órgãos que foram afetados. Com certeza. E a ozonioterapia, não é que ela tenha curado, mas ela melhorou a minha enxaqueca no ano passado, a doutora sabe. É demais, assim, eu tinha crises, a cada semana tinha uma crise que durava 3 dias. Nunca mais devo ter tido um episódio, mas depois do Covid, né? E continuei fazendo o meu ozônio, que eu não deixo por nada, Não, a gente né? fala que a gente até vicia lá, a gente às vezes brinca, fala, gente, Vicia. será que as pessoas estão ficando viciadas aqui em ozônio? Porque seu oxigênio na célula, você regenerou, você diminuiu essas inflamações, que diminui dores, é uma dor de cabeça, é dor na coluna, é dor no que a gente tiver, e dá tanta vitalidade que, assim, as pessoas, a gente brinca, né, que tem pacientes nossos que falam, doutor, eu saio daí voando toda vez, eu quero continuar fazendo direto. Porque é incrível, né? E é uma terapia Não, é totalmente muito bacana. natural, porque é colocar oxigênio no nosso corpo, que é a molécula da vida. Sim, com certeza. E, doutora, quanto à terapia também endovenosa, além do ozônio, com as vitaminas e minerais, porque realmente o Covid, ele, com toda essa inflamação, ele acaba consumindo, o organismo acaba consumindo todas as vitaminas do corpo, né? Então, realmente, quando você vai lá fazer uns exames depois de sangue, e as vitaminas estão lá embaixo, e realmente essa suplementação é muito importante. Sim, é muito essencial, né? A gente Uhum. pode sim suplementar sempre por via oral, mas a hora que a gente suplementa na veia para pessoas que estão com essa síndrome pós-Covid, a resposta e o alívio vão sendo muito mais rápidos e acelerados, porque a gente consegue Uhum. colocar essas vitaminas, esses minerais. Isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos, ainda é muito pouco falada, conhecida. Mês que vem eu fui convidada para participar do segundo Congresso Brasileiro e eu vou ser uma das palestrantes e diretoras de mesa de terapias endovenosas. Mas para ver, nos Estados Unidos isso já se usa há 25 anos. Aqui a gente está falando do segundo congresso. Né? Sim, E é muito interessante porque você consegue colocar ativos que são naturais também do corpo, só que numa alta eficácia, numa alta absorção, porque tudo que a gente toma por via oral ainda tem que ter a absorção do estômago, depois a absorção intestinal, enfim. intestinal. E a gente poder colocar, repor esses minerais, porque é isso, o Covid, ele causa uma depressão muito grande no nosso corpo, porque para o corpo poder responder a tudo isso, poder responder a esses processos inflamatórios e tudo mais, ele consome muito de tudo aquilo que a gente tem. E se a gente não repor, às vezes, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais incisiva, como, por exemplo, nessas terapias, os shots de soroterapia, de terapias endovenosas, a gente acaba demorando muito tempo. E por isso que hoje a gente vê estatisticamente que a cada 10 pessoas, 6 pessoas, de 10, 6 acabam ficando durante 6 meses com sintomas pós-Covid. Olha isso, olha o Sim, é sofrimento que a muito gente tem. tempo, é É muito muito tempo, tempo. sendo que hoje a gente tem Aham. recursos naturais para melhorar isso, né? Não, com certeza. Tem algum recado final, doutora? Estamos chegando ao final aqui, terminando o nosso tempo. Um recado Não, final para todo mundo, para que eu as acho pessoas que o se recado final cuidem. é, é entender que, assim, não é para a gente vibrar nessa frequência desse medo, do desespero, de tudo mais. E nem agora a gente falando todas essas coisas, fala, putz, mas a minha vida tá assim, tá assado, tá tudo mais. Se a gente tá aqui agora, vivo nesse momento, é porque a gente tem uma oportunidade incrível de reavaliar todas as nossas atitudes, a forma como a gente olha para o nosso corpo, para a nossa saúde. Eu acho que esse vírus veio para causar um grande despertar. Eu falo isso muito no meu Instagram, e eu falo isso muito com os meus pacientes, que não é para ser uma coisa pesada, apesar de todo o peso que já tem, mas
é para entender que isso está vindo para despertar algo em nós. E se essa pandemia, se esse vírus, se tudo isso não nos tornar pessoas melhores, não nos tornar pessoas mais atentas com o nosso corpo, com a nossa saúde, então a gente faliu, a gente repetiu de ano de novo. Então eu acho que Sim, tudo isso é para que assim, a gente abra a nossa cabeça e entenda que existem muitas outras coisas para cuidar da nossa saúde. Mas entender que o principal é perceber o nosso corpo, é cuidar dele antes dele adoecer, antes dele pedir socorro, antes dele dizer que não aguenta mais. Porque é isso que eu sim. vejo todos os dias. Então, se a gente tem a oportunidade de cuidar da gente antes, por que não a gente já está fazendo isso agora? Esse vírus veio só para dar um chacoalhão e um toque na gente. É isso que eu acredito. Com certeza, doutora. E realmente eu tenho visto um maior número de pessoas se preocupando com a saúde, né? Procurando cuidar da imunidade, procurando fazer uma atividade física, apesar das academias estarem fechadas, né? Tem pessoas se esforçando para fazer, seja em casa, seja caminhando na rua, seja correndo, né? Então as pessoas têm se cuidado um pouco mais. Isso é muito legal. E O muito despertar para nós, obrigada, né? Quem nós com, somos. com A gente certeza. veio aqui nessa existência com essa roupinha da alma que é o nosso corpo. Se a gente não cuidar bem dele, ele não aguenta levar a gente até onde a gente precisa chegar. Então, acho Com que é isso. certeza. E que seja cada vez mais longe, né, doutora? Lá na frente. Só Vai que ser. bem, né? Eu Com já tenho meu qualidade de propósito, eu quero viver vida. até 120 no mínimo, e pode ser que eu reavalie daqui a pouco. Que eu amo tanto a vida que talvez eu precise de um pouco mais. Um pouco mais. E é possível, viu, doutora? Com toda a Eu não tenho dúvida. suplementação, com toda a ozonioterapia, com certeza. E também trabalhando com o nosso mental, nosso emocional, com certeza a gente chega lá. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por todas as informações, pelo seu carinho de sempre. Sou muito grata, doutora, por tudo, tá? A Cedrone também, muito grata por tudo, por todo o apoio que a doutora nos dá. Obrigada Eu sou mesmo. grata por tudo também e por encontrar, a gente vai encontrando essa jornada seres de tanta luz. Obrigada por tudo, obrigada por esse convite, obrigada pelas pessoas que estavam aqui absorvendo tudo isso para poder compartilhar com outras pessoas. É tudo muito especial. Obrigada. Sim. Com certeza. Pessoal, sigam a doutora Thaisa, ela sempre nos deixa mensagens assim de muita luz, mensagens realmente que confortam o coração e tiram muitas dúvidas também, médicas, né, de saúde. Então sigam a doutora Thaisa Albanese, que o Instagram dela é sensacional. Tá bom? Obrigada, pessoal, pela audiência e boa noite para Beijo. vocês. Beijo. Tchau, tchau.